Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos. Na aula de hoje nós iremos realizar a correção da atividade sobre multiplicação, divisão e potenciação de números inteiros, certo, gente? Então vamos para a leitura da primeira questão. E antes de começar essa aula, nós devemos lembrar que essa atividade ela faz parte da 13ª semana de aula, beleza? E a segunda atividade da semana. Então nós temos o seguinte: calcule mentalmente, letra A, mais 6 multiplicado a mais. Lembrete, muito importante, que alguns alunos me perguntaram, tá, gente? Professor, esse ponto aqui ele representa o quê? Gente, esse pontinho aqui ele representa multiplicação, tá? Você tem que ter isso na sua cabeça, tá? Geralmente no sexto ano, quinto ano, a gente usa assim. Para representar uma multiplicação, a gente usa, por exemplo, eu quero multiplicar 2 vezes 3, eu uso x. Mas isso aqui, a partir do sétimo ano, gente, a gente não utiliza. Pode ser que você veja o professor colocando, mas o correto é você saber que o ponto representa multiplicação, tá? Que aí, já a partir do sétimo ano, a partir do sexto também, você já vai ter contato com uma parte da matemática chamada de álgebra, que é o estudo de expressões que, além de números, você tem a presença de letras. E é muito comum você utilizar a letra X para representar outras situações que não sejam apenas a multiplicação, tá? Então é importante que você saiba disso, que o ponto representa a multiplicação. Então, para que você consiga resolver a multiplicação, nós vamos precisar aplicar aqui, lembrar do jogo de sinais, tá? Vou colocar aqui até mais separadinho aqui para ficar legalzinho. Jogo dos sinais. Jogo dos sinais. E o que é que diz o jogo dos sinais? Nós já estamos habituados a trabalhar com ele, né? Diz o seguinte: quando você tem dois sinais positivos, você representa esses dois por um positivo. Quando você tem um sinal positivo com um negativo, você pode simplificar e representar por apenas um sinal negativo. Quando você tem um negativo e um positivo, mesma situação, você representa por um negativo. Quando você tem negativo com negativo, você pode representar por positivo. Em outras palavras, o que é que acontece aqui? O que acontece é o seguinte: quando eu tenho sinais iguais, que é o mais e o mais e o menos, o resultado sempre é positivo. Ou seja, sinais iguais, o encontro de dois sinais iguais sempre é positivo. E quando nós temos aqui, sinais diferentes, o mais e o menos, ou o menos e o mais, dependendo da ordem, os resultados serão sempre negativos. Então nós temos aqui essas duas situações: encontro de sinais iguais, positivo; encontro de sinais diferentes, negativo. Então esse jogo de sinais eu vou utilizar para multiplicar e para dividir, tá? Também. Vai funcionar como, professor? A regra é a seguinte: para multiplicar dois ou mais números inteiros, o que é que nós precisamos fazer? Precisa você multiplicar os valores absolutos, Só que quando você multiplica os valores absolutos, você concorda que vai dar um valor numérico. Mas esse valor numérico ele precisa ser positivo ou negativo, certo? E quem é que vai definir o valor positivo ou negativo? Vai ser o jogo de sinais dos números, tá? Multiplica os valores e aplica o jogo de sinais. E aplica o jogo dos sinais. Para que eu vou aplicar o jogo de sinais? Para saber o sinal do resultado. O objetivo aqui é saber o sinal do resultado. Beleza? Então eu vou colocar aqui de verde para ficar legalzinho, tá? Vou grafar isso aqui de verde. Beleza? Então tá aí. Então vamos para cá, né? Para a gente poder resolver. Observe aqui, ó. Nós temos aqui letra A. Nós temos aqui mais 6, mais 8. 6 vezes 8, 48. Mais com mais, mais. Então tá aí, 48 positivo. Beleza? Aplica o jogo de sinais. Ó. Aqui na letra B eu tenho menos 6 e menos 8. Menos com menos, mais 6 vezes 8, 48. Então, 48 positivo e 48 positivo. Por que ficaram positivos?
Porque os sinais eram iguais, ó, eram positivo com positivo, positivo, negativo com negativo, positivo também. Beleza? Agora na letra C, ó, mais 6 menos 8. Ó. Sinais são diferentes, então mais com menos, pelo quadro do jogo de sinais, é menos. 6 vezes 8, 48. Beleza? E na letra D nós temos menos 6 e mais 8. Ó, sinais, ó, menos com mais são diferentes, então menos com mais é menos. 6 vezes 8, 48 também. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Na letra E nós temos o seguinte. Nós temos menos 9 e menos 2. Sinais iguais. Menos com menos dá mais. 9 vezes 2, 18. Então tá aí. Na letra F nós temos aqui, ó, menos 5 e mais 7. Sinais são diferentes. Então menos com mais dá menos. 5 vezes 7, 35. Na letra G nós temos aqui, ó, mais 4 menos 3. Mais com menos dá menos. E 4 vezes 3 dá 12. Na letra H, nós temos aqui, ó, menos 7 mais 7. Ó, menos com mais, sinais são diferentes também. Então, negativo. 7 vezes 7, 49. Então, a primeira questão ficou bem simples, tá, gente? Outra situação, detalhe. Tanto para multiplicar como para dividir, você vai usar a mesma regra. Você aplica o jogo de sinais para saber o sinal do resultado. Professor, e onde é que eu vou observar esses sinais? Se você não está multiplicando, você está multiplicando dois ou mais números. Cada númerozinho, ou ele é positivo ou ele é negativo. Ou ele tem um sinal de mais ou um sinal de menos. É aí que você vai aplicar o jogo de sinais. Beleza? Na segunda, calcule mentalmente. Mesma situação, gente. Mesma situação. Vamos aplicar o jogo de sinais. Ó. Letra A, menos 6 dividido por menos 2. Ó. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 2 dá 3. Então, 3 positivo. Na letra B, mais 8 menos 4. Ó. Mais e menos são sinais diferentes. Então, mais com menos é menos. 8 dividido por 4, 2. Na letra C, nós temos, ó, menos 10 mais 2. Sinais são iguais ou diferentes? Diferentes. Se eles são diferentes, ó, pelo jogo de sinais, nós devemos simplificar por um único sinal de negativo. Então, tá aí. 10 dividido para 2 dá 5. Na letra D, nós temos aqui, ó, mais 12 mais 4. Sinais são iguais ou diferentes? São iguais. Mais com mais, então, vai ser representado pelo positivo. 12 dividido para 4, 3. Beleza, gente? Então, tá aí, 3 positivo. Na letra E, nós temos aqui 40 positivo, 5 negativo. Ao dividir 40 positivo por 5 negativo, nós devemos ter em mente que esse resultado aqui vai ser um resultado negativo. Por quê, professor? Sinais diferentes, tá, gente? Então, menos. 40 dividido por 5 equivale a 8. Beleza? Então, vou colocar aqui 8 novamente. Na letra F, nós temos, ó, menos 12 menos 3. Sinais iguais ou diferentes? São iguais. Então, quando eu divido dois números negativos, o resultado é sempre positivo, tá, gente? Ah, professor, mas por quê? Porque eu estou dividindo números com sinais iguais, positivos. 12 dividido para 3 equivale a 4. Então, isso é importante eu ter essa noção. Ó. Estou aqui dividindo na letra F dois números negativos. E o resultado... Gente, esse resultado aqui, para ficar claro, tá? Não sei se vocês têm esse conhecimento, se vocês lembram. Mas o que é que acontece? Esse resultado aqui, gente, numa divisão, ele é chamado de quociente, tá? É o quociente. O resultado de uma divisão é chamado de quociente. O resultado de uma multiplicação, que foi o da primeira questão, nós chamamos de produto, tá? É importante que você saiba as nomenclaturas de cada termo. Então, qual é o resultado do quociente? Como é que eu chamo o resultado de uma divisão? De quociente. Por que eu estou chamando a atenção? Porque lá na terceira, a gente vai precisar utilizar esse conhecimento, tá? Então, vamos lá. Na letra G, eu tenho aqui, ó, um número negativo com um número positivo. Ao dividir um número negativo por um número positivo, eu tenho que saber que o resultado será negativo. Por quê? Olha o jogo de sinais, ó, o encontro de dois sinais diferentes, o resultado é negativo. 68 por 8 é 8 também, gente. Beleza? É, professor? É, porque 8 vezes 8 é 64.
E na letra H nós temos aqui, ó, dois números negativos. Então, quando eu divido dois números negativos, por incrível que pareça, o resultado será positivo, porque menos com menos, sinais iguais é positivo, é mais. Então vai ficar o quê? 24 por 2 vai ficar 12. Então tá aí. Espero que vocês tenham compreendido bem, tá? Terceira questão. E a terceira questão diz o seguinte, ó. Qual é o sinal do quociente? Acabamos de resolver e explicar muito bem na primeira, tá? O dividendo e o divisor têm sinais iguais. Gente, sempre que os sinais forem iguais, o resultado sempre será positivo. É isso que a gente vem estudando, tanto na primeira como na multiplicação, como na divisão. É positivo. Por quê, gente? O jogo de sinais, lembre, sinais iguais, positivo. Se o dividendo e o divisor têm sinais contrários, outra coisa que eu não expliquei, né? Nós vimos aqui que o resultado é chamado de quociente, né? Sim, professor, o resultado é quociente. Mas esse primeiro valor, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro valor aqui é chamado de divisor, uma divisão. E o segundo valor, ele é chamado de divisor. Então, dividendo, divisor, quociente, beleza? Então, quando você tem o divisor e o dividendo com sinais contrários, o resultado será sempre negativo, porque nós acabamos de fazer esse estudo, tanto para o multiplicativo, como quanto tanto na multiplicação como na divisão, beleza? E a quarta questão vai falar sobre potência, tá? E aí eu vou precisar aqui de tempo aqui para poder fazer a correção da quarta. Potência. Primeiramente, eu tenho que lembrar o que é uma potência. Potência nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Então, potência é uma multiplicação de fatores iguais. Nossa, professor, não entendi. Não consegui entender, professor, a definição de potência. Potência, gente, é uma forma que você tem de simplificar, de tornar menor uma expressão formada apenas por multiplicações de fatores iguais. O que é uma multiplicação de fatores iguais, professor? É isso, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tá aqui, eu tenho essa multiplicação. Aqui nós temos, ó, uma multiplicação, tá? 3 vezes 3 vezes 3. O que é que chama a atenção nela? Todos os seus fatores são iguais. São iguais a quanto? 3. São quantos fatores aqui? São 5 fatores iguais. São 5 fatores. Cada elemento da multiplicação ela recebe o nome de fatores, tá? São 5 fatores iguais. Iguais a quanto? Iguais a 3. Então eu posso representar essa expressão por essa outra. 3 elevado a 5. E essa formazinha aqui, ó, que eu tenho, 3 elevado a 5, ela recebe o nome de potência, tá? Toda potência é uma multiplicação de fatores iguais, onde o 3 ele é chamado de base. Quem é a base? É o número que se repete. Quem está se repetindo é o 3. Então, 3 ele é a base da potência. E o 5 é o chamado de expoente, tá? E o que é o expoente, professor? É a quantidade de repetições. É o expoente. A base é o número que se repete, o expoente é a quantidade de repetições. Aqui, na verdade, o 3 é um número que se repete. Mas ele se repetiu quantas vezes? 5. Então, é 3 elevado a 5. Não vá achar que 3 elevado a 5 é a mesma coisa. Ó. Isso aqui não é igual, é diferente. 3 elevado a 5 não é a mesma coisa de 3 vezes 5 que dá 15. Isso aqui é falso, tá, gente? Isso aqui é falso, beleza? Como é que eu calculo 3 elevado a 5? 3 elevado a 5 eu tenho que lembrar que é uma multiplicação onde o 3 se repete 5 vezes. Ó. Aí o que a gente faz? A gente resolve. Ó. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. Certo? Aí 9 vezes 9, 81. E aí eu preciso multiplicar ainda por esse último 3. 81 vezes 3. Aí que a gente vai chegar. 243. Então o resultado, ó, 243. É assim que a gente resolve uma potência. Então espero que vocês tenham compreendido. Beleza, turminha? Então sabendo disso, bora resolver aqui. Tá?
Então, eu vou colocar aqui respostas. Respostas. E a gente calcula e bota o resultado aqui em cima. Beleza? Então, aqui, começando aqui pela letra A. Na letra A, nós temos aqui o mais 8, que é o 8 positivo, elevado a 2. Então, como é que a gente vai resolver isso? Aí você vai lembrar, né? Se o expoente é a quantidade de repetições, quem é a base aqui? Não é o 8 positivo? Como ele é positivo, eu não vou utilizar o mais não, tá? Então, eu vou ter que repetir esse 8 quantas vezes? Ó? 2 vezes. Então, vai ficar 8 vezes 8. E quanto é que é 8 vezes 8? 64. Que é um sinal, resultado positivo. Então, vou colocar aqui. Mais 64. Ou então, com a presença ou ausência do sinal. Vou colocar 100 aqui porque ele é positivo. Então, quando não tem sinal, é porque subtende-se que ele é positivo. Beleza? Então, vamos resolver aqui a letra B agora. A letra B, o número ele é negativo. Por ele ser negativo, eu não posso facultar se eu vou usar ou não. Eu tenho que usar. Se é negativo, tem que aparecer o negativo. O positivo é que é facultativo, tá? Então é menos 8. Então esse menos 8 repetiu quantas vezes? 2 vezes. Então eu vou repetir aqui. Como ele é negativo, use sempre o parênteses. Então vai ficar menos 8 vezes o menos 8. Beleza? Então transformei em multiplicação, que eu só posso resolver assim. Aí eu vou lembrar da regra. Ó. Multiplicação, estou multiplicando dois números com sinais iguais. Ó. Menos com menos. Assim que o resultado é positivo. 8 vezes 8, 64. Então, ó, 64 positivo também. Então, beleza, tá aqui. Professor, por que você não está colocando mais, homem? Porque é facultativo, jovem. Certo? Eu preciso usar o mais? Não. Com a ausência do sinal, eu sei que ele é positivo também. Beleza? Aí, se você se sente melhor colocando mais, coloque aí mais 64. Na letra C, nós temos aí o menos 6 elevado a 3. Olha aí, quem é a base? Quem é o número que vai se repetir? Menos 6. Ele vai repetir quantas vezes? 3 vezes. Como ele é negativo, ó, então vai ficar ó, menos 6, menos 6, menos 6. Repetiu quantas vezes? 3 vezes. E agora a gente vai resolver, né? Ah, professor, mas aqui está diferente, que aqui já são três números, ó, negativo com negativo com negativo. E agora, professor, como é que a gente aplica o jogo de sinais? Que eu só sei aplicar quando tem dois. Então, tem dois números, dois valores. Então, sempre que tiver mais de dois valores, você pode lembrar disso. Ó, sempre que a quantidade de repetições for uma quantidade ímpar, quantidade ímpar. Como é que eu sei por quê, professor, que a quantidade é ímpar? Meu filho, olha aqui para o expoente, não é 3? Então você repetiu 3 vezes. 3 é uma quantidade ímpar? É, professor. Então sempre que a quantidade de repetições for uma quantidade ímpar, o resultado sempre será negativo. É, professor, mas por quê? Vamos aplicar aqui o jogo de sinais, que a gente já sabe. Ó. Se eu aplicar o jogo de sinais aqui no início, ó, menos com menos dá mais. Certo? Então, mas esse mais, quando eu junto com esse menos, mais com menos, dá menos, porque são sinais diferentes. Mas aí você pode se confundir, ficar confuso. Então, você tem essa outra regra. Qual é a outra regra, professor? Que sempre que a quantidade for uma quantidade ímpar, o resultado sempre será negativo. E aí, agora você vai multiplicar os valores absolutos. 6 vezes 6, 36. 36 multiplicado pelo terceiro 6 vai ficar quanto, gente? Vamos fazer aqui, ó. 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3 vezes 6. 6 vezes 3, 9. Ou 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. Então tá aí. 216. Então, nosso resultado aqui vai ser negativo, ó. Menos 216. Beleza? E na letra D? A letra D ficou fácil agora. Por quê, professor? Porque na letra D nós temos mais 6 elevado a 3. O 6 positivo eu não preciso usar o sinal de mais, tá, gente? E aí vai ficar o quê? Quem é a base? É o 6 que é positivo. Repete quantas vezes? 3 vezes. Então vai ficar assim, ó. 6 vezes 6 vezes 6. Se tudo é positivo, eu não preciso do jogo de sinais, né? Eu já sei que o meu resultado será o quê? Positivo. Todos são positivos. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216 positivo. Beleza? Então, eu vou colocar aqui 216. Beleza, gente?
Agora, colocando aqui a letra E, o que acontece é o seguinte. Na letra E nós temos 0 elevado a 4, certo? E 0 elevado a 4 é o 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 4 vezes, tá? Ó, o 0 vai repetir 4 vezes, vai ficar 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que dá quanto, professor? 0. E o 0 ele não é nem positivo e nem negativo, tá? É neutro. Letra F. Opa, colocar aqui de azul para ficar bonitinho. Letra F. Na letra F nós temos o seguinte, ó. Menos 10 elevado a 4. Significa dizer o quê? Que a base, que é o menos 10, vai ser repetido 4 vezes. Então vai ficar assim, ó. Menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. Ou seja, como a base é negativa, eu tive que repetir o número 4 vezes. Mas aí você vai perceber que a repetição, 10, 10, 10 e 10 negativo, repetiu quantas vezes? 4 vezes. Essa aqui é uma quantidade o que, gente? 4 é uma quantidade o que de repetições? É uma quantidade par. Toda vez que a quantidade for par, o resultado sempre será positivo. Toda vez que a quantidade for ímpar, sempre será negativo. Então eu já sei, pela quantidade deu 4, por que, professor, que é 4? Porque o expoente é 4. É o expoente que representa a quantidade de repetições dentro da multiplicação. Então, o resultado é positivo. E eu preciso apenas multiplicar os valores absolutos. Então, ó, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000 e 1000 vezes 10 dá 10.000. Beleza? 1000 vezes 10, 10.000. Então, 10.000 positivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10.000 positivo. Na letra G, nós temos o seguinte na letra G, ó, menos 2 elevado a 5. Então tá aqui, ó, menos 2 elevado a 5. Significa dizer o quê? Que o menos 2 vai se repetir quantas vezes? 5 vezes. Menos 2 vezes menos 2 vezes o menos 2 vezes o menos 2. Ah, professor, não precisa ficar fazendo essa multiplicação sempre não, né, professor? Que eu estou perdendo é tempo aqui repetindo. Não precisa. Se você já tiver internalizado a definição de potência, não precisa. Então aqui nós temos aqui uma quantidade, ó. São quantas quantidades? São 5 fatores. 5 fatores é uma quantidade ímpar ou uma quantidade par, gente? 5 fatores é uma quantidade ímpar ou quantidade par? É uma quantidade ímpar. Se a quantidade ela é ímpar, nós já sabemos que o resultado será negativo. E aí eu preciso fazer apenas a multiplicação dos valores absolutos. Então, 2 vezes 2 que dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E por favor, não vá somar não, você está multiplicando. Olha aqui o ponto, é multiplicação. Não vá pensar que é adição não, não confunda. Aprenda a ler, aprenda a raciocinar, beleza? Então dá 32 negativo, então tá aqui o resultado, menos 32. Na letra H, nós temos aí, ó, 2 positivo elevado a 5. Como 2 é o número que se repete, ele é positivo, ele vai se repetir 5 vezes. Só que o 2 ele é positivo, gente. Por ser positivo, eu não vou aplicar essa regrinha. Ah, professor, mas aqui a quantidade é ímpar, então se é ímpar tem que ser negativo. Jovem, para eu poder aplicar essa regra da quantidade par e quantidade ímpar, a minha base, ela precisa ser negativa. Quem é a base? Aqui, ó, base negativa. Aqui no 6 a base é negativa. Aqui no 8 a base era negativa, certo? Então eu preciso. Essa regra só vale quando a base é negativa. Aqui a base ela não é negativa, aqui a base ela é positiva. Se a base é positiva, não importa quem eu estou fazendo, quem é que eu estou multiplicando, o resultado sempre será positivo. Agora, se a base for negativa, aí sim eu tenho duas situações. Se a quantidade for ímpar, negativo. Se a quantidade for par, é positiva. Do resto, sempre será positivo. Beleza? Então, fazendo aqui a multiplicação.
2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2 são 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 32 positivo. Vamos colocar aqui mais 32. Para finalizar, tá, nós temos aqui o F. Vou colocar aqui o F. Que é quanto, pessoal? É menos 25 elevado a 2, tá? O que é que está acontecendo? Agora vamos fazer o estudo direitinho aqui. Quem é a base? É o menos 25. O 25 é uma base negativa. Então, eu vou usar aquela regra da quantidade par e quantidade ímpar. Quem é meu expoente? É 2. O que é que ele representa? A quantidade de repetições. E aí eu lembro ó, que vou repetir 2 vezes. E 2 vezes é uma repetição que representa uma quantidade o quê? Uma quantidade par de repetições. Repetiu apenas 2 vezes. Se repetiu 2 vezes, então o resultado vai ser positivo, gente. Beleza? E 25 vezes 25, ele equivale a 625. Então, tá aí, o resultado será positivo e será igual a 625. Beleza? Eu vou até apagar isso aqui. Na letra J, nós temos aí, ó, menos 11 elevado a 2. E aí eu sei que a minha base aqui, ó, é menos 11. E por ser menos 11, a base ela é o quê? Negativa. Se a base é negativa, o resultado pode ser negativo ou pode ser positivo. Quem que vai determinar é o expoente. Por quê, professor? Porque o expoente é que representa a quantidade de repetições. Eu vou ter que repetir o 11 quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes é uma quantidade de repetições, é uma quantidade par. E toda vez que a quantidade de repetições for par, é positivo. 11 vezes 11 equivale a 121. Então tá aí, ó. 121 positivo, mais 121. E na letra K? Na letra K, nós temos o seguinte. Letra K. Nós temos o seguinte, menos 10 elevado a 5. Beleza? E aí eu percebo que a minha base continua sendo negativa. Só que a quantidade de repetições, que é representada pelo expoente, que o expoente é 5, é uma quantidade ímpar, gente. São 5 repetições ímpar. Se ele é ímpar, eu não preciso nem repetir aqui. Eu já sei que o meu resultado vai ser negativo. E aí eu preciso multiplicar o que? Apenas os valores absolutos. Ó, 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. 5 vezes. Ó, que eu já sei que o resultado é ímpar. E aí eu vou fazer o quê? Ó? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 10, 100.000. Então o resultado, ó, menos 100.000. Então tá aqui, ó. Menos 100.000. E aqui, para finalizar, nós temos o seguinte, ó. Letra L. E aí nós temos aqui, ó. Menos 100 elevado a 2. A base, ela é negativa, porém, né? O expoente, ele é o quê? É 2. E 2 é uma quantidade o quê, gente? 2 é um número par, é uma quantidade par. Aqui é uma quantidade par e aqui é uma quantidade ímpar. Se a quantidade for ímpar, o resultado é negativo. Como a quantidade 2 é uma quantidade par, eu sei que o meu resultado vai ser positivo. E aí eu só preciso repetir, né, lembrar que menos 100 elevado a 2 é o 100 repetido 2 vezes. 100 vezes 100 equivale a quanto, gente? 100 vezes 100 equivale, ó, a 10.000. Beleza? Então vai ficar 10.000 positivo, tá? 10.000, ó. Vou colocar aqui o positivo de azul para chamar a atenção. Positivo. Aí você vai perguntar por que vai ficar positivo. Porque o expoente é 2, o que representa uma quantidade de repetições par. E toda vez que a quantidade de repetições for um número par, o resultado sempre será positivo. Beleza, gente? Turminha, eu espero que vocês tenham compreendido bem as potências, certo? Então, até a nossa próxima aula.